Aí, quando a gente divide 3,28 por 1,025, a nossa massa vai dar de 3,2 gramas. Unidade de medida de massa sempre em gramas, tá bom, gente? Terceiro exercício diz assim: 80 gramas de gás metano, que é o CH4, estão a 8,2 atm e 1327 graus Celsius. Qual o volume? Então, o nosso exercício está pedindo volume. Então, a gente vai pôr lá. V a gente não tem. E ele traz como dados a massa atômica do carbono e do hidrogênio, que é para a gente calcular a nossa massa molecular, molar no caso, né? Aí, como que a gente vai resolver? Primeiro, leiam, releiam e tirem os dados. Bom, 80 gramas de gás metano. Então, aqui a gente tem uma massa. A nossa massa é de 80 gramas. Estão a 8,2 atm. atm, pressão. E 1327 Celsius. Vamos passar para Kelvin. Vai dar 1600 Kelvin. E como nossa pressão está em atm, a nossa constante universal é de 0,082. Metano, CH4. Eu tenho carbono, que a massa dele é 12, e hidrogênio, que é 1. Eu tenho 1 metano e 4 hidrogênios. Então, vão ser 12 mais 4. 12 mais 4 vão dar 16 gramas. Agora, a gente vai aplicar na fórmula. Ó, como aqui a gente está trabalhando com massa, a gente vai usar a mesma fórmula do exercício 2, com o substituto lá do N. Massa sobre massa molar vezes constante vezes temperatura. Agora é só substituir na fórmula. A nossa pressão é de 8,2. O volume não temos. A nossa massa é de 80 e a nossa massa molar aqui, molecular, é de 16 gramas. A constante universal é de 0,82 e a nossa temperatura é de 1600, ok? Agora aqui é um pouquinho diferente de lá de cima. Por quê? Porque a nossa questão, o que a gente está procurando, está do lado de cá. Mas o jeito de resolver é o mesmo, tá bom? Primeiro, como aqui já está 8,2 vezes V, a gente não mexe. A gente vai fazer primeiro o lado de cá, o lado direito. Mesma coisa que lá em cima. É como se aqui tivesse 1 e aqui tivesse 1. Como o nosso denominador vai ser o mesmo, a gente primeiro multiplica todo mundo lá em cima, depois divide pelo 16 aqui embaixo, tá bom? Então, vai ficar lá assim, 8,2 vezes V igual a 80 vezes 0,082 vezes 1.600 dividido por 16 vai dar um valor de 656. E agora o que nós vamos fazer? 8,2 está multiplicando o V, ele vai passar dividindo, então vai ficar V igual 656 dividido por 8,2. Nosso volume vai dar 80 litros, ok? 4. Mesma coisa lá, 4 gramas de gás metano, que é a mesma forma do lado de cima, ocupa 20 litros a 0,82 atm. Qual a temperatura do gás em graus Celsius? Agora, a nossa pergunta, nossa incógnita é a temperatura. Então, a nossa temperatura nós não temos. Daí também traz como dados a massa do carbono, a massa do hidrogênio e a constante universal. Então, vamos tirar os dados lá. 4 gramas de gás metano. Então, a nossa massa é de 4 gramas. Ocupam 20 litros. 20 litros, volume, a 0,82 atm. atm, pressão.
Qual a temperatura do gás, que é o que a gente quer saber. E aqui a gente consegue descobrir a massa molar, que é a mesma do lado de cima, né? São 16. E a nossa constante, que é de 0,082, porque nós estamos trabalhando com ATM. Viram como vira um processo fácil? Você vai lendo, vai tirando o dado, põe ali no cantinho. Na hora de montar a fórmula e substituir, fica bem facinho, a gente não se perde, tá? Mesma fórmula do segundo e do terceiro, por quê? Nós estamos trabalhando com grama, né, com massa e massa molar. Então, a fórmula substituída. Pressão vezes volume igual a massa sobre massa molar vezes constante vezes temperatura. A pressão a gente tem que é 0,82, o volume a gente tem é 20. A massa a gente tem que é 4, desculpa. A massa molar a gente tem que é 16, a constante que é 0,082 e a temperatura é o que a gente está procurando, tá? Aqui a conta vai dar semelhante a número 2, no esquema de resolver, porque a incógnita está do lado direito, tá bom? 0,082 vezes 20 vai dar 16,4. Agora a gente resolve o lado de cá. 4 vezes 0,082 dividido por 16 vai dar 0,0205 vezes T, que é o que a gente está procurando. Agora aqui, o que a gente vai fazer? Pegar esse número e passar dividindo esse daqui, porque está acompanhando T. Vai ficar T igual 16,4 dividido por 0,0205. 16,4 dividido por esse vai dar 800 Kelvin, tá? Nossa resposta vai dar em Kelvin por quê? Porque nós estamos trabalhando com as unidades absolutas. Então, a nossa temperatura vai dar em Kelvin. Só que o nosso exercício pede a resposta em graus Celsius. Para transformar Kelvin em graus Celsius, a gente faz o contrário de transformar Celsius em Kelvin. Então, em vez de somar, eu vou diminuir. Vou fazer 800 menos 273. Então, a nossa resposta em graus Celsius vai ser 527, a nossa temperatura, ok? E para finalizar, o número 5. Ó, 68 gramas de gás amônia, aqui mudou o composto, a 300 Kelvin ocupam 8,2 litros. Qual sua pressão? Aqui o exercício quer saber a pressão. Ele traz como dados as massas atômicas e a constante. É sempre a mesma maneira de resolver, gente. Leiam com atenção, tirem todos os dados, que daí fica muito fácil de resolver. Tá bom? Deixa eu só dobrar aqui para facilitar para fazer. Vamos lá, vamos tirar os dados. 68 gramas. Então, eu tenho uma massa que é de 68 gramas de gás amônia a 300 Kelvin. Kelvin é temperatura. Ocupam 8,2 litros. Litros, volume. Qual a pressão? Então, P nós não temos. Então, os dados. Constante universal, que é de 0,082. E aqui dá pra gente calcular a massa molecular, porque a gente tem a fórmula e tem as massas atômicas, ó. 1 nitrogênio, 3 hidrogênios. 14 mais 3, que vai dar quanto? 17. Então, agora a gente põe tudo isso lá na fórmula. P vezes V igual a massa sobre massa molar vezes constante vezes temperatura. Substituindo P é o que a gente está procurando. V, 8,2. M pequenininho, 68. M grandão, 17. R, 0,082. E T é 300. Agora, como que a gente vai fazer para resolver?
Esse lado a gente não vai mexer, porque já tem um número só e quem a gente está procurando. Vamos resolver o primeiro lado de lá. Faz os de cima vezes, né? 68 vezes 0,082 vezes 300, desculpa, pus um zero a mais aqui, dividido por 17, tá? Então, tudo isso aqui dividido por esse aqui vai dar o valor de 98,4, tá? P vezes 8,2 igual a 98,4. A gente vai passar o 8,2 dividindo 98,4. Então, vai ficar P igual a 98,4 dividido por 8,2. Esse dividido por esse vai dar o valor de 12 ATMs, certo? Então, gente, é assim que vocês vão fazer para resolver os exercícios de gases, usando a fórmula de Clapeyron, tá? Prestem atenção se está trabalhando com o número de mols, que daí vocês vão colocar o N, ou se está trabalhando com massa e massa molar. Daí, em vez do N, vocês colocam massa M pequenininho sobre o M grandão, tá bom? Leiam com muita atenção, vão tirando todos os dados assim no cantinho, identifica certinho o que é volume sempre em litros, pressão sempre ATM, temperatura sempre em Kelvin. A constante não tem unidade de medida, tá bom? Prestem bem atenção, o que precisar transformar de Celsius tem que passar para Kelvin. Se vocês estiverem com ml, tem que transformar para litros, tá bom? Leiam com bastante atenção, não tenham pressa. A maior dificuldade do pessoal hoje em dia é que eles querem ler tudo correndo, tudo com pressa, daí não observa dado, às vezes deixa passar alguma coisa. É muito fácil, gente. É só ler, tira os dados certinho, que vocês não vão se perder, tá bom? Qualquer dúvida, mandem mensagem para mim que eu vou tentar ajudar da melhor maneira possível, tá? Um beijo e até!